E vamos falar agora de PSDB, né? Então, a gente estava falando sobre o PSDB ter perdido o apoio do União Brasil nos estados, depois que decidiu lançar mesmo a chapa com o MDB, fazer aliança com o MDB, com a Simone Tebet, e não lançar um candidato próprio à presidência, né? O União Brasil tinha prometido apoio para o PSDB em alguns estados, inclusive aqui em São Paulo, o atual governador Rodrigo Garcia, mas agora, então, acabou desistindo. O que alega o presidente do União Brasil, Luciano Bivar, que também é o pré-candidato deles à presidência da República, é que o MDB tem uma proposta econômica ultrapassada. O União Brasil não concorda com as propostas, os projetos econômicos do MDB, e o União Brasil defende, inclusive, um imposto único. E diz que ele não pode se aliar ao PSDB, já que o PSDB está junto com o MDB, que não acredita nesse imposto único. A gente lembra que o União Brasil, inclusive, ele tentou participar, costurar uma aliança, né, pela terceira via. Eram 4 partidos inicialmente, União Brasil, PSDB, Cidadania e MDB. O União Brasil acabou caindo fora, então, por conta dessas divergências econômicas, lançou o candidato próprio, agora no dia 31 de maio, lançou a pré-candidatura de Luciano Bivar e agora, então, suspende esse apoio nos estados. O maior prejudicado com isso deve ser mesmo Rodrigo Garcia. Rodrigo Garcia, que era do DEM, partido que, junto com o PSL, fundou a União Brasil. Ele esperava um apoio forte aqui em São Paulo, então, do partido, inclusive distribuiu alguns cargos aí para o pessoal do União Brasil, mas aparentemente, então, vai acabar ficando sem esse apoio que é necessário para Rodrigo Garcia, né? Até porque ele aparece em último nas pesquisas entre esses principais candidatos. A pesquisa mais recente da Exame Ideia aponta que Fernando Haddad está na frente, com cerca de 27% aí das intenções de voto. Depois Tarcísio Gomes de Freitas, também em segundo lugar. Depois Márcio França e aí sim Rodrigo Garcia com cerca de 11% das intenções de voto. Então é um apoio que pode fazer falta aqui em São Paulo e também outros pelo menos 3 estados que a União Brasil tinha prometido apoiar a sigla tucana. Tiago. Bom, a Beatriz Manfredini daqui a pouco volta com outras informações. Bom, falando sobre a política, girando aqui os nossos comentaristas, a gente começa pela Amanda Klein. Amanda, será que a situação de Rodrigo Garcia vai ficando cada vez mais difícil? Sem apoio, ele tenta fazer uma agenda ampla, principalmente no interior, mas ele não decola nas pesquisas, né? Olha, Tiago, eu acho que são vários pontos aí que precisamos enfatizar. Primeiro, esse apoio, a perda desse apoio não está sacramentada, consolidada, né? Ontem mesmo, aqui até notícias no jornal Estado de São Paulo, que o Guilherme Mussi, que é o presidente estadual do PP, né, o Progressistas, que apoia Bolsonaro em âmbito nacional, eles se falaram por telefone, o Garcia deu mais uma secretaria ao PP em São Paulo. Isso envolve muitos cargos e tratativas, até de recursos para os aliados no Estado de São Paulo, então não é tão fácil assim quebrar essa aliança. E quanto à União Brasil, em que pese essa fala do Luciano Bivar, certamente haverá uma disputa interna da União Brasil em São Paulo, porque a gente tem que lembrar que o Rodrigo Garcia é egresso do DEM, o DEM tem importantes representantes como Alexandre Leite, que é deputado, o pai dele, o Milton Leite, são 2 figuras muito poderosas do DEM em São Paulo. Por outro lado, você tem o Júnior Bozella, o Rueda, que é vice-presidente hoje do União Brasil, atuando fortemente em São Paulo também. Parece que há um racha, então, internamente no União Brasil. Ontem o Bivar chegou a falar em apoio para o Fernando Haddad. Eu falei com pessoas, interlocutores próximos a Haddad, que me disseram que hoje seria mais fácil a União Brasil apoiar o Haddad do que o Tarcísio. Isso parece um disparate, né? Eu acho que a maioria da bancada da União Brasil, mesmo em São Paulo, teria uma identificação maior com a candidatura do Tarcísio e do Rodrigo Garcia, claro, do que do candidato petista Fernando Haddad. Então, tudo isso ainda é muito embrionário, parece uma coisa meio de fachada ali, criando um certo caos para tentar conseguir benefícios políticos do tipo quem dá mais, valorizando o passe. Então, temos que esperar para ver o que se concretiza, se essa aliança em torno de Rodrigo Garcia vai ser desfeita. Não parece tão fácil assim, até porque ele tem a caneta na mão, muitos recursos como governador de São Paulo. E quanto ao seu segundo ponto, o Tiago, dele não está subindo nas pesquisas, nessa da Exame Ideia Big Data ele já aparece com 11%. Então, acho que é a primeira pesquisa, salvo engano, que ele aparece com 2 dígitos. E ao passo que a campanha for ao ar e que se aproximar mais do momento da eleição, ele tende a subir sim, porque é o governador em exercício, né? O Luciano Bivar é um político muito experiente. Achei muito interessante essa colocação de que a proposta econômica do PSDB é ultrapassada. Deve ser difícil
para o PSDB ouvir isso. Essa questão do imposto único é muito interessante. Isso sim é uma pauta nova, é uma ideia nova. E realmente a situação do Rodrigo Garcia não é boa, como muita gente previa, inclusive eu. Tarcísio ganha terreno, porque Tarcísio representa uma novidade. E ele traz para a mesa realizações, credibilidade e, muito importante, o apoio do presidente. É exatamente isso que o Mota falou, né? Realmente a campanha nacional do retrocesso petista, né? O atraso petista, a roubalheira petista, personificados em Lula, acabam tendo aqui o seu poste também induzindo a mesma leitura, ou seja, o Fernando Haddad. Por outro lado, a visão conservadora, que é muito presente no estado de São Paulo, pró-mercado, meritocracia, agronegócio, propriedade privada, direito à liberdade, direito à legítima defesa, estão personificados na linha representada por Jair Bolsonaro. Não há espaço para essa terceira via, nem em nível nacional e, ao que tudo indica, tampouco em nível estadual.